Fala, torcida tricolor, fala meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense, porque saiu a lista de relacionados para o jogo de hoje para a decisão, né, pessoal? Jogo importantíssimo que define, decide, né, o futuro do Fluminense aí na Copa do Brasil. Estamos torcendo para que o Fluminense passe, né, hoje, mas já temos os escolhidos, aqueles que podem ajudar o Fluminense a conquistar essa classificação. E a gente também tem a questão de Luiz Henrique, hein? Ó, meu amigo, pelo amor de Deus, Jesus. Ó, antes não esqueça, por favor. Arrebenta no like. Arrebenta esse like, clique no gostei, se inscreva aqui no canal do Flu também, se você ainda não se inscreveu, né? E venha fazer parte do canal que não para de crescer, ativando o sino tricolor. Estamos a um passo aí do paraíso, né? É isso, meus amigos. Então se inscreva, porque estamos aí a um passo da nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Bem legal. E eu agradeço vocês de verdade. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Se você ainda não começou a seguir o meu outro canal, né? É um novo projeto que a gente tem aqui, do Thiago na Linha, onde a gente fala sobre futebol brasileiro em si. Atualmente eu tô um pouco mais focado no futebol carioca. Tá bem legal, porque lá a gente troca ideia, fala um monte de coisa. Tô postando lá todo dia também. Então segue o Thiago na Linha aí. Dá aquela moral pro seu amigão. Isso é mais pra quem gosta ali de trocar aquela ideia, de conversar, falar sobre futebol de forma mais ampla. Tá bom, meus queridos? Mas tamo junto. Galera, seguindo aqui, bora pra lista. Lista devidamente divulgada. A gente tem ali goleiros Fábio, Gustavo Félix e Marcelo Pitaluga, né? A gente ainda não teve ali o retorno de Vitor Eudes para listas relacionados, né? O jogador passou por uma questão de saúde ali grave, né? E tá recuperando ali aos poucos. A gente tem aqui defensores Guga, Guilherme Arana, Inácio, Igor Rabelo e olha só, James. Então sim, temos novidade, né? James vem aí para reforçar a zaga do Fluminense. Aí a gente tem René e Samuel Xavier. Vale lembrar que no jogo de ida, o Fluminense só foi pro jogo literalmente com dois zagueiros, Inácio e Igor Rabelo. Olha que bizarro, olha que bizarro. Nem pra pegar um menino da base, nem pra pegar alguém pra ficar ali, se acontecesse alguma coisa, não, né? Pra tu ver como que Zubeldia é em relação à utilização da base. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Mas dessa vez a gente tem aí a volta do James, recuperado de lesão, tá bem e se precisar vai jogar. Mas a tendência é que comece o jogo Igor Rabelo e Inácio, né, que jogaram a primeira partida e não foram vazados, beleza? Muito bom. E depois de muito tempo, o Fluminense fica 2 jogos sem tomar gols. Espero que hoje continue assim. Continuando, nós temos para o meio de campo Hércules, que foi especulado ao Zenit, né, esses dias. Lúcio Acosta, né, Martinelli, Nonato, Otávio e Paulo Henrique Ganso. Então, o meio de campo do Fluminense também com Alisson fora, por exemplo, né? E Alisson está fora, pelo que eu sei, né? A Alisson está fora, Alisson que veio do São Paulo, tá, pessoal? A Alisson está fora por questão de opção do Zubeldia, tá? Ele não tá com problema, não. O Zubeldia que não quis, né, relacioná-lo, foi o que eu ouvi. Vamos ver depois se vai sair alguma notícia explicando, porque o Fluminense também, peças de volantes, é isso aqui, né? Você tem, só para você ter uma ideia, você tem o Hércules, Martinelli e Lúcio, que são os titulares, né? Aí você tem a opção de volante, você tem Nonato, que é segundo volante, né? E você tem Otávio, que é primeiro volante, né? Que é o camisa 5 ali. Perigosíssimo, né? Porque tanto Otávio como Nonato não vêm jogando muito bem, né? Realmente são jogadores de níveis bem diferentes. Vou te dar o exemplo que eu quero dizer. Não tô falando que o Nonato não seja utilizável. O Otávio, eu meio que eu acho assim. Eu não colocaria o Otávio porque o Otávio é numa posição muito crucial, aonde se ele não render bem, tudo pode ir por água abaixo, né? Como se fosse o coração da equipe, né? A espinha dorsal do meio de campo, que é o camisa 5. Então você tem Hércules e Martinelli, que é o nível acima, aí você tem Nonato de um nível mais abaixo. Então, quando entra Nonato, a gente já dá aquela queda. E agora, recentemente, o Zubeldia tem utilizado o Nonato como terceiro homem de meio de campo, né? Completando ali 3 volantes, muito o que fazia também Renato Gaúcho na sua última passagem aqui no Fluminense. Então, olha só, quando entra Nonato,
a gente já cai um pouquinho. Se entra Nonato e Otávio, aí, meu amigo, é pressal, né? Fica complicado. Aí, terminando o meio de campo aqui com o Paulo Henrique Ganso. Por isso que eu digo, o Alisson deve estar muito mal, né? Para não ser relacionado em um time onde tem o Otávio e Nonato como opção. E continuando, a gente tem também os atacantes. Canóbio, né, que não vive um bom momento, vem perdendo gols importantes, chances claríssimas. Canóbio deixa muito a desejar. Esse é o maior problema de Canóbio, né, que é a finalização. É algo que, desde a época de Penharol, pessoal, o Canóbio tem esse problema. Eu lembro muito da análise do FBTV, quando o Fluminense contratou o Canóbio, da época de Atlético Paranaense, falou, cara, o Canóbio é um bom jogador, é um jogador que tem muita força, é um jogador que se entrega muito, taticamente ele é muito importante, volta muito para marcar e tudo mais. Fisicamente ele é diferenciado, só que finalização, Canóbio é bem complicado. E até hoje não resolveu essa questão de finalização. A gente tem Castilho, que chegou recentemente, né? Então, assim, sobre Castilho, eu já vi que muita gente já abandonou. Eu não sou esse cara não, tá? Eu acho que é injusto trazer uma crítica a Castilho, ainda mais agora que nem minutos está ganhando, né? Então, assim, ele é um jogador, eu acho, para estratégicas específicas. Vou dar um exemplo. Hoje, o Fluminense chegou ali nos 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo, né? Deus me livre, mas tá perdendo o jogo, precisa empatar, Vasco lá atrás, e o Fluminense vai jogar chuveirinho, né? Chuveirinho para dentro da área. Esse é o momento de tu colocar o Castilho, meu amigo, pra ele, né, de cabeça, bola aérea, mostrar sua qualidade. Então, assim, existe uma qualidade para ser usado o Castilho, mas tem que ser de forma inteligente. Não quer dizer também que o Castilho não possa começar jogando, né, e tal. A gente tem jogadores altos, assim, que costumam render bastante. Mas ainda tem a questão de adaptação, né, do Castilho. Eu acredito que ele se encaixa aí. Germancano. Eu, sinceramente, acho que a pessoa que está esperando que Germancano seja o Germancano que já foi um dia, eu acho que isso já é ilusão, né? O que a gente pode torcer para que Germancano entre e faça alguma coisa, né? Mas fazer o que ele já fez eu acho impossível, tanto é que ele teve a queda dele muito brusca em 2024 e a gente já está em 2026, né? Hulk também, eu acho que vale a pena a gente esperar um pouco, pelo menos na minha parte, né? Sim, veio muito mal, não tá bem, né? Mas, cara, a gente tá falando de um jogador que tecnicamente é um bom jogador, ficou muito tempo parado, quem sabe não tá ainda recuperando o seu ritmo, né? Muita gente tá falando que é questão de Hulk, é questão que no Atlético ele já não tava bem e tudo mais, então é complicado, mas vamos aguardar. Aí tem o JK, que é o titular, né? Mas também tem a Lazio de olho aí, pedido exclusivo do próprio treinador da Lazio, que é o Gattuso, o lendário Gattuso. Aí a gente tem aqui Kevin Serna. Cara, Kevin Serna, eu vou falar uma coisa de verdade. Hoje pode acontecer do Kevin Serna meter 2 gols e classificar a gente, todo mundo por Kevin Serna. Mas olha, eu acho que o Kevin Serna nunca viveu um momento tão difícil igual ele tá vivendo agora. O momento do Kevin Serna beira o inacreditável. Eu vou te falar. Kevin Serna, pelo que está jogando, não era nem para estar nessa lista de relacionados, porque ele simplesmente erra todas as jogadas possíveis. Depois que ele renovou o contrato dele, depois de um bom início de ano desse ano, ele sumiu, ele acabou, ele não é nada. Kevin Serna é, pô, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Um nível assustador. Se fosse um time realmente que tivesse uma visão meritocrática da parada, de mérito, Serra não estaria aqui não. Aí tem Savarino e também Soteldo, que de todos os pontas, Canóbio, Kevin Serna, Soteldo, ele é o que é mais criticado, mas na minha cabeça, ele é o único ponta que é de driblar, linha de fundo, espaço curto, e é o único que faz isso. Que vai pra frente e tenta driblar e tenta, não consegue cruzar, não sei o quê. Mas tenta fazer alguma coisa. A gente tem Canóbio que perde gol na cara e Kevin Serna que perde tudo. Então, assim, de todos os pontas, Canóbio, desculpa, o Soteldo, que é muito criticado, que ainda não fez o que tem que fazer, que a gente sabe do potencial que o Soteldo tem, mas de todos eles, recentemente, é o único que faz algum salseiro, né, que faz alguma bagunça, que chama, sabe, que chama a responsabilidade. Tu vê, é o único.
né? Então, assim, vamos esperar para que as coisas melhorem, mas o ataque do Fluminense hoje é o grande problema aí do Flusão. E aqui fica mais uma vez para a gente destacar a ausência de tanto Júlio Fidelis, né? Possível ali lateral direito, né? Da base, e também Riquelme Felipe, que aqui eu já acho um pouco injusto, porque você tem pontas que ninguém tá resolvendo nada, né? Como eu disse, tá todo mundo mal, né? Só o Soteldo que tá tentando ali alguma coisa, mas também não tá aquilo tudo. E mesmo assim, o Zubeldia, no caso, é incapaz de dar oportunidade para a base. É incapaz. Por quê? Porque ele não conhece a história do Fluminense. Se fosse um treinador como o Abelão da vida, eu vou falar do Abelão, sabe? Cara, então assim, um Parreira, né? Vou te falar, até um Diniz da vida. E aqui eu não tô falando que eu não quero a volta de Diniz, não. O Parreira já se aposentou e o Abel também, mas tô falando. É nesse momento que todo torcedor fala, ó, os pontas nenhum tá formando, nenhum tá conseguindo. Joga um moleque de xerém aí pra ver. Só joga. Aí começa a render. Porque quem é tricolor sabe que a temporada, o campo já tá gritando pra isso. Pra que o Fluminense dê espaço pra algum jovem ali na ponta, porque vai começar a render porque ninguém tá rendendo. Isso aconteceu durante toda a nossa história. Martinelli tá jogando aí, mas foi por causa disso. Os volantes não estão resolvendo. Entrou o Martinelli, melhorando, resolveu. Volante tá tudo machucando, tudo velho, tudo ruim. Aí entrou o André, tomou a vaga. Então assim, eu vejo esse sinal verde para utilização, não só de Riquelme Felipe, de Wesley Nathan também, de alguém nessa ponta. Não tem ninguém jogando bem na ponta. Mas não olha para a base, é incapaz de olhar para a base. Então, assim, hoje eu acho que se Zubeldia. Eu de verdade, eu sei que tem os protetores de Zubeldia, os Zubeldietes, pessoal que gosta muito do Zubeldia, mas sinceramente, treinador que não usa a base no Fluminense, para mim, não serve. Não serve. Pode ser o Zubeldia, pode ser Renato Gaúcho, pode ser o Guardiola. Porque, cara, é algo que é da nossa história, é algo que a gente viu que dá certo, só que agora. Mas é isso. Queridos, hoje tem jogo, tá? Hoje tem jogo, hoje é decisivo, talvez, como é jogo decisivo, né? Após o jogo a gente apareça aqui pra falar da classificação do Fluminense, se Deus quiser, da classificação, tá? Ou do que acontecer, mas é o típico de vídeo pós-jogo tarde que não dá muita visualização, mas mesmo assim eu vou trazer, nem que seja para os poucos que gostam, mas a gente vai trazer aqui pra você. E pra gente fechar esse vídeo, né? Algo que eu já falei lá no Thiago na linha, vou falar com vocês aqui, hein? Segundo o Globoesporte.com, o Flamengo avançou aí na contratação do Luiz Henrique, né? A gente tá falando de uma contratação na casa dos 30 milhões de euros. Então, assim, do valor que vale Luiz Henrique, o Zenit quer 5 a mais, né? E ainda terá ali mais 5 de bônus. Então, a gente tá falando ali que pode chegar a 200 milhões de reais. Algo que, sinceramente, aí fica bem fora da realidade do Fluminense financeiramente, né? Sei que eu fiz o vídeo ontem, né? Porque, cara, eu vi o cenário do Hércules, vi que o Fluminense tinha um dinheirinho ali pro Nino. Você junta ali, você chega nos 30. Você chega nos 30. Mas parece que vai ter 30 ainda de bônus, né? Que o Flamengo vai oferecer, sem falar no salário, né? GE traz que o salário do Luiz Henrique vai ser o maior do Flamengo. O maior do Flamengo. Só pra você ter ideia, Arrascaeta e Samuel Lino ganham na faixa de 2,5 milhões de reais a 2,7 milhões de reais. Essa é a faixa do salário de Arrascaeta e Samuel Lino. E Luiz Henrique estaria chegando para ganhar mais, né? Então, assim, fica surreal o que o rival, o Palmeiras, faz financeiramente. Tipo assim, fazem, né, financeiramente. Você vê que é algo que fica totalmente fora da realidade da casinha. Aonde eu falo para vocês que talvez só um investimento de fora, alguém injetando dinheiro aí no Fluminense pra gente poder chegar perto de uma condição de fazer uma contratação dessa. Mas e aí, mais um moleque de Xerém jogando no maior rival, né? Isso aí virou segunda-feira. Ai, Deus. Mas é isso. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem bem. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado de verdade. A gente segue aí com mais informações em breve do Fluminense pra você, rapaz. Tamo junto.